Continuando a nossa matéria só filé, só ouro, tá? Agora eu vou tratar do regime de caixa. Falamos do regime de competência e nos dois regimes contábeis nós vamos nos preocupar só com duas coisas: as receitas e as despesas. Belezinha? Então nós vimos como se apresentam as despesas no regime de competência. Agora vamos ver como reconhece receitas e despesas no regime de caixa. Primeira coisa, cheguei aqui, machuca meu coração. O regime de caixa não é legal. Professor miserável, se este cabaré não é legal, pra que tu ensina? Foca. É porque assim, ele cai em prova, ele é cobrado em prova, entendeu? Porque um demonstrativo específico utiliza o regime de competência, que está na legislação, que é a, vou até colocar aqui, DFC, que é o demonstrativo de fluxo de caixa, tá? É a DFC. A DFC obedece o regime de caixa. E todos os outros demonstrativos, lá nas técnicas contábeis, demonstrações contábeis nós falamos, são vários, DMPL, DLPA, DFC, DRE, D a porra toda. Todos eles obedecem a competência. Só esse cara aqui que obedece caixa. Mas ele não é legal. Porém, é o mais utilizado pelos empresários. Por quê? O resultado econômico, efetivamente, ele só tem interesse pro governo, porque o governo quer o que? Se lasque. Aconteça o que acontecer, eu quero recolher os meus tributos. O governo, ele quer de qualquer forma recolher os seus tributos, por isso da competência, né? Agora para a empresa não, ela não quer saber, quanto ela tem a receber. Ela precisa, até para que seja alguém que é empresário, ou filho de empresário, conhece alguém que é empresário, eles falam muito do que? Como é que está o teu fluxo de caixa? Quer saber como é que está o dinheiro que tem no bolso. Porque para o empresário, ele quer saber como está movimentando. O que ele pode investir, o que ele pode gastar, o que ele não pode. Entendeu? Então, ele não é legal porque o governo quer receber a parte dele. Ele não é legal porque o governo quer receber a parte dele. Mas esse cara que é utilizado, olha que interessante. E esse cara é utilizado pelo governo, pelas empresas. Então, são os regimes, como é que funciona? O regime que a empresa trabalha de verdade e o regime que a lei manda. Por quê? Porque a empresa, de verdade, ela quer saber quanto ela tá gastando, quanto dinheiro está saindo e quanto dinheiro está entrando. O governo não, independente do recebimento e do pagamento, porque ele cobra os tributos dessa maneira. É complexo, mas é interessante. E o mais interessante para a contabilidade, isso não vai cair na prova de vocês, mas é interessante falar. A empresa pode ter apresentado uma receita absurda e tá lascada. Ela pode apresentar uma receita topperson, mas ela tá lascada. Como? Se a receita toda foi a prazo, como é que essa empresa vai viver? Porque imagina, só parte dessa receita vai entrando por mês, mas ele vai pagar o tributo sobre ela toda. Eita porra! Igualmente, ela pode apresentar um prejuízo, mas ela tá só o filé. Imagina, a empresa, ela pegou, final de ano, ela encheu, comprou estoque, comprou um monte de coisa, ela tá abarrotada, mas não vendeu nada ainda. Imagina uma empresa que tá abrindo. Ela só tá comprando, não é que ela tá baluda, igual o professor, bem fortinho. Ela apresentou um prejuízaço no final do ano. Mas, meu amigo, quando você vai analisar, meu amigo, essa empresa tá só o ouro. Quando virar a janela, ela vai estourar, porque ela tá estocada. Entendeu a complexidade do regime econômico e do regime financeiro? Mas o grande mistério é o quê? No regime de competência, quem quer saber é o governo. Porque você vai pagar os tributos de acordo com a competência. Mas o empresário em si, ele prefere, né, ele cuida da empresa dele através do regime de caixa. Por quê? Ele precisa saber quanto ele tá pagando e quanto ele está recebendo. E o que eu falei para vocês, é o seguinte: nós nos preocupamos em relação aos dois regimes com apenas duas coisas: receitas e despesas. Receitas e
Despesas. Então vamos cá. Então vamos falar da primeira. Vamos falar aqui da receita. Mas agora fique esperto. Eu estou tratando da receita do quê? Vou botar aqui, ó. Pelo regime de caixa. RCX, tá? CX, já fica esperto. Princípio da não fadiga, pai. Se escrever CX significa caixa. Professor, por que tu não escreve caixa? Porque eu sou um cara idoso, ó, os cabelos brancos. Eu não preciso escrever, não. Quero escrever você. Mas então já tô lhe avisando, você escreva. Então, sobre o regime de caixa, as receitas só são reconhecidas com a devida entrada dos recursos nas empresas. Eita porra, eita porra. Presta atenção sobre o regime de competência. Sobre o regime de competência, a gente aprendeu o quê? Reconhece a receita independente do seu recebimento. Reconhece a receita independente do seu recebimento. Belezinha? Agora, olha sobre o regime de caixa. Não. Eles só são reconhecidas as receitas com a devida entrada dos recursos nas empresas. Então, quer dizer que, enquanto independente do recebimento... Aqui não. Só reconhece se o dinheiro estiver dentro. Porém, nós vamos utilizar a mesma regra, tá, gente? Mas também deve ter ocorrido o fato gerador. Também deve ter ocorrido o fato gerador. Então, deixa eu entender, professor. Então, se eu fui lá e vendi... Eu sou da Marisa, eu vendi lá aquela lingerie de 20 conto, em 10 vezes. Aí, a Marisa já reconhecia a receita. E no regime de caixa, a receita não? Não. Ele vai fingir que nada aconteceu. Ele vai fingir que nada aconteceu. Aí, quando vai ser receita? Quando a primeira parcela for paga, ele, opa, reconhece a receita. Professor, mas e como é que faz esse acompanhamento? É um acompanhamento extracontábil, tá, gente? Porque a lei não ampara isso. Lembra? Por isso que eles chamam de livro caixa. Então vai estar no livrinho, ou no sistema por fora, ou em alguma coisa, anotações, porque ele quer saber quanto efetivamente tem de dinheiro. Então, assim, a receita foi reconhecida lá no regime econômico, mas no regime financeiro, só reconheço quando o dinheiro entrar. Mas devemos obedecer a mesma regra, que é o quê? Só são reconhecidas as receitas com a devida entrada dos recursos nas empresas. Mas, o fato gerador deve ter ocorrido. Aí já tem que estar maceteado. O que é um fato gerador de uma receita? Venda de um produto ou prestação de um serviço. Mas eu só considero o dinheiro, eu só vou considerar o dinheiro que efetivamente entrou. Eu só vou considerar o dinheiro que efetivamente entrou. Belezinha? Belezinha? Então vamos aqui, Lipe. Na mesma batida, galera, na mesma batida, nós temos que o quê? Falar das despesas. Sobre as despesas, aí você já está maceteado sobre o regime de caixa. As despesas sobre o regime de caixa. Só são reconhecidas os pagamentos efetivamente feitos. Ou seja, saída de recursos. Enquanto esse daqui, dá de ver aqui os dois? Tira só 1 milímetro. Parou. Enquanto a receita, basicamente, no regime de caixa,
no regime de caixa, só reconheço receita se o dinheiro entrar e só reconheço despesa se o dinheiro sair, tá? Eu posso falar também, eu não escrevi aqui, mas eu vou colocar, ó, utilizado pelas empresas. Ele é não legal, vou botar aqui, ele tem um resultado, né? Resultado financeiro. Resultado financeiro. Quando eu trato de financeiro, significa o quê? Que efetivamente eu me preocupo com entradas e saídas de dinheiro. Enquanto, olha que interessante, enquanto reconheço, independente do recebimento e do pagamento, no caixa não. Só vou considerar se o dinheiro entrou e só vou considerar se o dinheiro saiu. Belezinha? Só vou considerar se o dinheiro entrou e só vou considerar se o dinheiro saiu. Receita. A receita. E eu vou escrever na despesa, pelo amor de Deus. Só são reconhecidas os pagamentos efetivamente feitos. As saídas de recurso. Então só é despesa se saiu o recurso. Vou colocar o asterisco para você nunca mais errar. Pequeno padawan. Pequenino aprendiz. Só vou escrever agora assim, ó. Fato gerador. Então, concomitantemente, para ser despesa tem que ter acontecido o fato gerador e eu só vou reconhecer o que efetivamente eu paguei. E só vou reconhecer o que efetivamente eu paguei. Belezinha? Só o Todd? Só o Todd. Agora, vou te demonstrar efetivamente como funciona isso na contabilidade. Vamos cair aqui do ladinho. Gente, ó, você que tá aí da quarentena, parabéns. Estudando. Então vem cá. Exemplo. Venda de mercadorias no valor de R$100. Não tá passando lá não. Vendo R$100 para pagamento em 30 dias. Pronto. Exemplo. Todo mundo comigo? Todo mundo vendo aqui? Só o Todd? Beleza. Venda de mercadoria a prazo. Gente, é simples, ó. Eu não escrevi a palavra prazo, mas é só pensar. Venda de mercadoria no valor de R$100 para pagamento em 30 dias. Se você não pagou na hora, automaticamente é a prazo. Belezinha? Tá. Aí é o que eu quero falar pra você. Primeira situação, tá? Primeira situação. Da venda. Como assim, professor? Na hora que eu vendi. Na hora que eu vendi esse cara. Acontece o quê? Vou colocar aqui. Regimes. Aí a gente vai pôr aqui, ó. Caixa. Competência. E aqui eu vou escrever. Isso daqui estamos fazendo um quadrinho, olha. E aqui eu vou escrever aqui, ó. Receita. Porque nós estamos vendendo. Belezinha? Exemplo. Venda de mercadoria no valor de R$100 para pagamento em 30 dias. Então, primeira situação. Na hora que eu vendi. Então vem comigo. Houve o fato gerador da receita? Houve. Porque se ele vendeu mercadoria, ele está falando que ele entregou. Ele falando venda para pagamento, então provavelmente ele entregou essa mercadoria. Belezinha? Então olha lá.
Então, a primeira situação, na hora da venda, nos regimes, pelo regime de caixa, na hora que ele vendeu, teve receita? Pelo regime de caixa, teve receita? Responde para mim. Teve receita? Ah, professor, calma aí. O senhor ensinou agorinha. Pelo regime de caixa, eu só reconheço a receita. Na hora que eu recebo dinheiro, é isso? É isso. Nós recebemos dinheiro aqui na hora? Não, não recebemos. Ah, então, pelo regime de caixa, teve receita? Não. Agora, pelo regime de competência. Ah, no regime de competência, reconhecemos a receita independente do recebimento e reconhecemos as despesas independente do pagamento, mas deve ter ocorrido o fato gerador. E o que é o fato gerador? A entrega de um produto ou prestação de um serviço. Ah, então sob o regime de competência, então teve receita? Ah, teve. Belezinha. Agora aqui do lado, Lipe. Tá comigo? Segunda situação. Esse é da venda. Esse daqui vai ser o quê? Do recebimento. Do recebimento. Vamos fazer o mesmo quadrinho. Olha lá, regimes. Então aqui eu vou ter o regime de caixa, regime de competência. Regime de caixa, regime de competência. Sobre o regime de caixa, gente, a primeira situação foi quando nós vendemos. Eu só entreguei o produto, mas eu só vou receber em 30 dias. Aqui, quando chegar os 30 dias da venda, após os 30 dias da venda, então é do recebimento do dinheiro. Belezinha? Então, do recebimento de dinheiro. Sobre o regime, sobre os regimes. Então, vamos lá. Receita, de novo, né? Então, sobre o regime de caixa, eu vou ter reconhecido uma receita? Então, calma aí. Sobre o regime de caixa, professor, regime de caixa, lembrei. O regime de caixa é um regime completamente financeiro. Ele só se importa com a efetiva entrada de dinheiro ou com a efetiva saída de dinheiro. Esse regime é um regime que ele não é legal, né? É um regime tratado extracontábil. Porém, é um regime muito importante para os empresários, porque efetivamente vai mostrar quanto ele tem em caixa. Caralho, bicho, tu falou tudo isso, ó. Uma palma e meia pra tu, que tu tá ficando bom. Parabéns. É isso mesmo, perfeitamente. Então, se ele só se preocupa com o recebimento efetivo do dinheiro, então, no regime de caixa, quando eu recebi, tem receita? Sim. E no de competência? Não. Por quê? O de competência independe do seu recebimento. Quando ele for reconhecido? Aqui, ó, na venda. Entendeu? Olha que interessante. Aqui, ele não tá nem aí. Se ele já entregou o produto, é receita. Se ele já entregou o produto, ele é receita. E aqui, deve ter coisado o negócio. Entendemos? Entendemos isso? Outra coisa que eu quero que vocês lembrem, aqui do ladinho, Lipe, cuidadinho. Outra coisa que eu quero que vocês lembrem, que na contabilidade nós possuímos dois tipos de contas. Lembra? Dois tipos de contas. Vou até dividir. Professor, às vezes o senhor volta e fala, repete, porque todos os assuntos estão interligados. É aquela situação. Eu sempre vou estar fazendo links, porque, lembra, estamos construindo um castelo, uma base sólida. Vai ser a coisa mais linda do mundo, que é a nossa aprovação. Então a gente tem que lembrar disso, tá? Nós temos dois tipos de contas. Nós temos as contas patrimoniais e temos as contas de resultado. Qual é a diferença? As patrimoniais, eu posso falar, são as contas que estão
no balanço patrimonial. Todas as contas que estão no balanço patrimonial. Quais são as contas que estão no balanço patrimonial? Todas as contas de bens, direitos e obrigações, né? São todas as contas que tratam de ativo, passivo e PL. E o grande mistério dessas contas, que os seus saldos passam de um ano para outro. Um exemplo, se eu tenho lá na minha conta caixa R$100 no final do ano, quando eu virar dia 1º de janeiro, quanto eu tenho lá no meu caixa? R$100. Acabou. E nesse movimento eu tenho minhas contas de resultado, né? Eu tenho minhas contas de resultado. Primeira coisa, essas contas não estão no balanço. São todas as contas que não estão no balanço. São todas as contas que tratam apenas de receita e despesas. Receitas e despesas. Gente, é essas contas que, quando confrontada, apuram o lucro ou prejuízo. E o grande mistério é que elas, enquanto os saldos das contas patrimoniais passam de um ano para o outro, as contas de resultado, não. Os saldos são zerados em todo exercício. Os saldos são zerados em todos os exercícios. Como assim? Se a conta de receita tinha 100, no final do ano, o que eu faço? Eu tenho que zerar esse saldo. E como é que eu zero o saldo das contas? É com essas duas continhas aqui, galera. É quando a gente põe elas no cacete, olha. Põe elas para brigar. Aí é aquele negocinho da tua vida. Se tu tem mais receita do que despesa, tu teve lucro, tu tá só autório, tu tá só bacana. Agora, se tu tem mais despesa do que receita, tu se lascou, tu teve prejuízo. Agora, se tu ficou no 0 a 0, também é bom, né? Professor, como é que fica no 0 a 0, pelo amor de Deus? Você recebe o teu salário de 1.049 e as tuas contas dão 1.049. Você vai passar o resto do mês sem R$1 no bolso, mas as contas estão pagas. Belezinha? Só filé. Por que eu apresentei isso para vocês? Porque quando nós estamos tratando dos regimes de caixa e competência, o nosso foco, galera, tá aqui, ó. São as contas de receita e despesas. Automaticamente são todas as minhas contas de quê? Resultado. São todas as minhas contas de resultado. Belezinha? Agora o grande regime da o grande resumo da paçoca, Quando eu trato de regime de caixa, regime de competência, regime de caixa, acho que eu vou até escrever, vamos escrever aqui um macetinho, vamos. Põe aqui no início comigo, aqui no meio. Igualmente eu fiz ali, vamos fazer bem aqui, para ficar só o Todd, para ficar só ouro. Então isso aqui eu vou escrever, ó, competência, aqui eu vou escrever caixa. Beleza. Ah, então põe aí, professor, um resumo. Isso daqui é o slide, aqui é meu slide. Então vamos lá. No regime de competência, vamos lá. Ele é legal? Não legal. O regime de competência é um regime que trata do resultado econômico. E o outro? Ah, aqui já é meu resultado financeiro. Esse daqui, as receitas e despesas são reconhecidas independente do recebimento ou do pagamento. Aqui não.
são... Aqui elas são reconhecidas se entrar ou se sair. Entrar ou sair o quê, querido professor? Dinheiro, mano miserável. Dinheiro. Esse cara aqui, ó, quem ama? O governo. Esse cara aqui, quem ama? O empresário. Esse cara aqui, ele é contábil, porque o sistema, ele reconhece assim. Esse daqui não, ele é extra contábil. Ele é extra contábil. Professor, esse que é a diferentinha é. Agora tem uma coisa que é para os dois caras. Independe de um, independe do outro, deve ter ocorrido quem? O fato. Deve ter ocorrido o fato gerador. Aconteça o que acontecer, deve ter ocorrido o fato gerador. Professor, sai da frente para eu copiar. Calma, pequeno padawan. Depois tu pega, volta, para. Ó, bem aqui, ó. Na hora de tu copiar. Quando tu pausar o vídeo, eu vou estar te olhando, olha, Carl. Ficou top? Beleza. Tu vai ficar aí me olhando. Calma, você vai copiar. O grande mistério. Professor, isso, o que vai adiantar isso na minha vida? Na tua prova. Porque na prova, ele vai te contar uma história. Um menino apanhava da mãe. Era sei o que lá. Aí ele te conta uma venda. Aí na hora da questão ele te faz uma pergunta. Aí tu, mas o menino, meu Deus. A nossa banquinha abençoada pelo demônio, ela é assim. Conta um puta texto e pergunta nada a ver. Então ele vai falar o quê? Uma empresa. Aí vai te contar um monte de coisinha. Certo? Certo. Aí pergunta. Salvo engano, caiu na prova de 2012 ou acho que foi 14. E ele conta. Sobre o regime de caixa de competência, o resultado é o mesmo? Eita porra. Professor, mas agora, sem querer, você fez uma pergunta Topperson. Em alguma situação, os dois regimes vão se igualar? Sim. Sim. Vendas à vista e compras à vista. Por quê? Não faz eu dar um murro e aí dar um murro na tua cara, não. Pensa. A receita, independente do recebimento, independente do pagamento. Mas se entrar o dinheiro, também é receita, também é despesa. Também é. Porque existe duas compras. Compras à vista e compras a prazo. Tá? As à vista, gente, é coisa de Jesus. É o sonho de todo mundo vender à vista e comprar à vista. É por isso que em alguns lugares, se você pagar à vista ou no débito, a lei pede para ele te dar desconto. Porque para o empresário é muito importante ter dinheiro no caixa. Então, ó, se todas as compras e vendas forem à vista, o resultado dos dois é igual. Porque o da competência independe. Mas se eu receber, independe. Depende. Quando fala independe, quer dizer pode ou não. Mas se eu receber, é receita. E pelo caixa, tem que ter entrada. Então, olha, ai, a CESP, ela gosta disso. De contar uma historinha e te levantar essa dúvida. Então, pega esse bizu. Em uma situação, os dois regimes vão se igualar. Em uma situação, os dois regimes vão se igualar. Quando? Quando for tudo à vista. Tá? E para nossa prova, nós temos que saber o quê? No regime de competência, que é legal, independe do recebimento ou do pagamento, mas deve ter acontecido o fato gerador. Independe do recebimento, independe do pagamento, mas deve ter ocorrido o fato gerador. Belezinha? E já no de caixa, ele só reconhece se efetivamente saiu dinheiro ou se entrou dinheiro. Belezinha? Belezinha? Então vamos fazer o que, gentinha? Vamos dar aquela nossa pausa rapidinho